Boa noite. Vamos estudar a Bíblia? Eu quero abrir a Bíblia no Salmo. Vamos ter uma leitura inicial. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Vamos orar? Pai, queremos louvar o teu nome, pois só o teu nome é santo. Pai, queremos agradecer a ti por tua presença em nossas vidas. Também agradecemos a ti por mais um dia a nossa história. Pedimos a ti que esteja conosco, Senhor, derramando graça e poder, que sejamos sempre alcançados pela tua misericórdia, por tua graça, por teu perdão, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados todos, por pensamentos, palavras e obras. Que o Senhor venha agir poderosamente no nosso interior. Pai, que os nossos corações estejam apegados ao teu, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco sempre, que a tua palavra seja o nosso alimento. Pai, que os nossos corações possam se alegrar em receber a tua palavra. Pedimos a ti que abençoe nossas famílias, nossos lares, derrame graça sobre nós. Entregamos em tuas mãos os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, colegas, vizinhos. Pedimos a ti, Senhor, que derrame graça e poder sobre todos. Oramos pelo órfão, pela viúva, pelos desempregados, pessoas em situação de rua, Pai, pessoas enfermas que sejam tocadas pela tua mão poderosa nesta hora e sejam curadas para a glória do teu nome. Também oramos, Pai, por pessoas que estão hoje chorando a dor da perda, que o Senhor possa trazer consolo e confortar os corações, fortalece essas pessoas, Senhor. Entregamos em tuas mãos pessoas que estão hoje passando momentos difíceis, Pai, como ansiedade, pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão hoje, Senhor, chorosas, pessoas que estão fracas, desanimadas, tem misericórdia. Pai, pessoas esquizofrênicas, tem misericórdia dessas pessoas. Envia uma palavra de poder para que sejam libertos, sejam tocados pela tua mão poderosa, Senhor. Pai, oro pelos casais, entrego os casais em tuas mãos, peço a tua bênção, a tua graça. Entrego, Pai, a família em tuas mãos, que o Senhor possa cuidar. Toma os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, entregamos em tuas mãos. Pedimos a ti, Senhor, derrame graça e poder. Pai, nós oramos pelos empresários aqui, Senhor. Que o Senhor possa cuidar para que os empresários possam, a cada dia, Senhor, fazer crescer suas empresas e dar emprego, Senhor, nessa nação. Pedimos a ti que abençoe as nossas autoridades, entregamos cada uma em tuas mãos. Pedimos a ti que venha derramar das tuas bênçãos e graça na vida das nossas autoridades. E oramos, Senhor, pedindo a ti que fale conosco por tua palavra. Pai, entregamos a ti, Senhor, a nação
que a nação brasileira seja guardada por tua mão poderosa, que o Senhor derrame graça e poder, que essa nação seja abençoada e guardada por ti. Fala conosco através da tua palavra, derrame graça sobre nossas vidas, venha nos instruir, Senhor, no caminho da vida, para que possamos andar em sociedade, Senhor, que possamos tratar bem o nosso semelhante. Nos ajude. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus é bom, suas misericórdias duram para sempre, e a Bíblia diz que elas se renovaram sobre nós pela manhã. Então, o Senhor tocou em nossas vidas, encheu os nossos corações de alegria e paz. Eu quero trazer um assunto, um assunto que nós precisamos valorizar muito, né? Porque é a nossa vivência em sociedade. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, tá? E eu dei um tema para a nossa mensagem, e o tema é: quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Você se conhece? Eu quero começar a mensagem com essa pergunta. Você se conhece? Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu quero aqui trazer para você esse estudo dessa noite, para que a gente possa aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Então eu quero abrir aqui Jeremias 17, versículo 9 e 10. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Vamos orar? Pai, fala conosco. Derrame graça em nossos corações. Que a tua palavra seja pregada neste lugar. Que o teu nome seja glorificado. Que possamos aprender de ti, Senhor, essa noite. E que o Senhor possa estar cuidando de nós. Entregamos nossos corações em tuas mãos. Pedimos a ti, Pai, que venha nos dar direção. Nos ensine, Senhor, a viver, ó Pai, em sociedade, e que possamos respeitar o nosso semelhante. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito bom estarmos mais uma vez, reunidos para estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tremendo, né? Ela é uma palavra viva, ela se renova a cada lida, né? Não é a cada dia, é a cada lida. Se você ler um versículo agora, você vai ter um entendimento. Daqui a pouco você lê o mesmo versículo, Deus vai trazer um outro entendimento para você, né? Deus vai trabalhar na sua vida certamente para edificar a sua vida mediante a palavra. Então, a palavra de Deus é uma palavra poderosa, ela é viva. Então aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre essa nossa convivência em sociedade. Muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, né? E a gente bate o pé. A gente vai ver aqui alguns exemplos bíblicos, né? Que homens, né? Como nós, que às vezes, né? Nós nos achamos e calma aí, né? A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paz no coração, a gente precisa ter equilíbrio. Precisamos ser equilibrados. Então aqui nós vamos ver algumas coisas que nós muitas vezes fazemos, e às vezes a gente só vê isso na vida dos outros. Na nossa a gente às vezes não vê. Então a gente precisa cuidar de nós. E às vezes, né, a gente cuida bem do nosso próximo, mas a gente não cuida tão bem assim de nós mesmos. E às vezes, o que acontece? Muitas vezes nós achamos que nós nos conhecemos.
Mas a gente aprende com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós não nos conhecemos. O texto que nós lemos diz que o coração é enganoso. E mais, volte aí, versículo 9, né? Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ó, tá vendo? Que coisa. E continua. E desesperadamente corrupto. Uau! Quem o conhecerá? Então, muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, né? Não, eu me conheço, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu me conheço. Você diz, mas não é isso que a Bíblia diz. E no versículo seguinte, no versículo 10, veja só o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então isso aqui é muito sério. Viver em sociedade é algo muito sério. Nós precisamos cuidar mais de nós. Porque às vezes a gente cobra da sociedade, né? A gente cobra de um monte de gente. A gente cobra das autoridades, a gente cobra de pai, cobra de mãe, cobra de irmão, cobra de vizinho, cobra de um monte de gente. Mas muitas vezes o problema somos nós. Então aqui a gente aprende que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O seu, o meu, né? O nosso. Então a gente usa muito o nosso dedo para apontar, né? E a gente aponta mais para os outros. A gente nunca é difícil a gente fazer assim, né? Fazer assim, sou eu, fui eu, sou eu, né? Mas a gente gosta de apontar. E a gente usa muito esse dedo que é o indicador. Ele indica, ele aponta, ele acusa. Então nós precisamos cuidar mais de nós. Cuidar mais dos nossos corações. Olhar mais para dentro de nós. Isso é, cuidar da nossa vida. Eu vi uma frase numa carroceria, na traseira, né, do caminhão, uma vez, dizendo assim: a vida é um dom. Aí, que legal. Aí diz assim: Deus deu uma para cada um. Então cada um de nós temos que cuidar do nosso dom. Muitas vezes a gente quer cuidar da vida, né, alheia. Mas hoje Deus está nos colocando no nosso lugar, sentadinho, dizendo: calma aí, senta aí que eu quero conversar com você. Então Deus quer falar conosco, comigo, com você, né? Você que não chegou agora aqui ao vivo, mas você vai assistir a mensagem depois, Deus quer falar com você. Então vamos voltar. Precisamos ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Com arrogância, com altivez, orgulho, soberba, né? Etc. Precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Porque essas coisas surgem, elas vêm de dentro, elas brotam no coração. E nós precisamos identificá-las. Precisamos olhar para os nossos corações para identificarmos essas coisas. Para depois tratarmos. Nós precisamos de tratamento diário. Porque essas coisas são interessantes. Elas nascem hoje e elas continuam crescendo. E se você tratar dela, você tira ela hoje, amanhã, ela pode nascer de novo. E ela só quer nascer e crescer. Se essas coisas crescerem dentro de nós, nós seremos um ser humano qualquer. E Deus não quer que sejamos um ser humano qualquer. Deus quer que nós sejamos um ser humano que faça diferença.
Então estamos aqui para marcar a nossa geração. Eu estou aqui para marcar a minha geração. Você está aí para marcar a sua geração. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer um ensinamento para nós que vai nos tornar um ser humano especial, um ser humano do bem, um ser humano que ajude o próximo, um ser humano que pensa no seu semelhante, que respeita o seu semelhante. Então nós precisamos ficar atentos. Primeiro com o quê? O nosso próprio coração. Muitas vezes a gente acha que o ataque vem de fora, o ataque é externo. O ataque é interno. O maior ataque, anote isso, o maior ataque da vida é interno. Nós precisamos aprender a dominar o nosso próprio coração. E Jesus disse, quando os fariseus falaram que Jesus não lavava as mãos, para comer, aí Jesus mostrou para eles uma coisa interessante, que o que faz mal ao homem não é o que entra, mas o que sai. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, porque todas as coisas são geradas lá. Os bons procedimentos e os maus procedimentos são gerados no coração. E como a Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, ele pode fazer jorrar coisas horríveis. Então nós precisamos aprender a cuidar de nós. E nós vamos aprender isso aqui com a palavra de Deus. Então nós somos humanos iguais aos outros e devemos respeito aos nossos semelhantes. Então, para isso, nós precisamos cuidar de nós, da nossa imagem. A gente precisa ser alguém diferente, porque a sociedade está olhando para nós. Lembra daquela plaquinha? Sorria, você está sendo filmado? Nós estamos sendo filmados dia após dia. 24 horas por dia estamos sendo filmados. Se não estamos sendo filmados pela terra, pelo céu, é certo, dia e noite. Jesus contou a história de um homem que os historiadores, a sociedade bíblica, colocou lá o título da mensagem e chamou esse homem de o jovem rico. O jovem rico é um modelo que nós precisamos observar. Não é um modelo positivo. Existem modelos positivos, existem modelos negativos. O jovem rico, que na verdade era um homem, ele era um modelo negativo. E aí, o que acontece? Ele chega para Jesus e ele chama Jesus de bom mestre. Se você quiser acompanhar, Lucas 18, 18. Ele chama Jesus de bom mestre. E você acha que Jesus achou aquilo legal? Jesus não achou aquilo legal. Então veja só. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Somente até aqui. Veja só. Coisa interessante. Esse jovem tenta massagear o ego de Jesus, achando que Jesus é uma
Uma pessoa normal. Que está ali, que se envolve com as coisas da vida, né? Que tudo que acontece aí fora, ele recebe aquilo. Não, Jesus não recebe isso. Glória de homem ele não recebe. Mas Jesus, que conhece os corações, faz uma pergunta composta para esse homem. E nessa pergunta composta, esse homem mostra quem ele é. Quem ele era, né? Então, vamos ver, volte aí. A pergunta no versículo 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Uma pergunta composta, né, com várias perguntas dentro. Mas esse homem, ele era um judeu, então ele sabia os mandamentos. Era algo que ele sabia desde da sua infância. Como acontece em Israel, né? As crianças sabem o mandamento desde da infância. Então ele diz assim, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isso é, ele já achava que ele estava por cima. Ele, não, eu estou por cima, eu sei de tudo, domino tudo, isso aí está tranquilo para mim e tal. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Veja aí. Jesus fala assim para ele no versículo 22. Uma coisa ainda te falta. Olha, essa fala de Jesus é uma fala que ecoa os séculos. É uma fala que vai andando assim de continente em continente. Essa fala passa pelos oceanos, essa fala passa pelos ares, essa fala está em todos os lugares. Ela vem a nós e Deus, né, Jesus, fala para nós assim, uma coisa ainda te falta. Mostrando para nós que nós não sabemos tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. Nós aprendemos muito no nosso dia a dia. Se nós ficarmos ligados, antenados, né, no nosso dia a dia, nós vamos aprender demais. A cada dia a gente aprende algo novo. E a gente aprende com idosos, a gente aprende com jovens, a gente aprende com crianças. A gente aprende com animais, a gente aprende com os pássaros, com as árvores, a gente aprende com a natureza, a gente aprende muito. Deus é o nosso professor maravilhoso, ele usa tudo, né? Pessoas, animais, plantas, água, o vento, a chuva. Deus usa todas as coisas para nos ensinar. Nós estamos diante de uma grande sala de aula e o nosso professor é Deus. Então aqui a gente vê o quê? Um jovem que o coração dele estava arrogante, porque ele achava que ele estava por cima. Não, isso aí eu domino. Nós não dominamos nada, note isso. Diga isso para você mesmo, diga assim, eu não domino nada. Sempre tem alguém que sabe um pouco mais do que nós. E às vezes vai ter alguém que sabe muito mais do que nós. Então nós fomos chamados para andar num caminho diferente do caminho do mundo. Nós fomos chamados para andar no caminho da humildade. Sermos humildes. Prontos, né? Um aluno pronto para aprender. E muitas vezes queremos ser o professor. Ou melhor, o diretor, né? O reitor. Não. Nós somos alunos. Somos alunos, estamos diante de uma grande sala de aula, onde o professor é Jesus. Então nós precisamos aprender de Jesus. E ele próprio diz, né, em Mateus 11, 28, 29 e 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que ele diz para nós. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz para nós que ele é mestre. Aprendei de mim. Então aprenda com Jesus. Precisamos andar pelo caminho da humildade como Jesus, né? Para aprender a fazer as coisas como Jesus fez. A viver como Jesus viveu. Então Jesus é o nosso professor, o nosso mestre. Então Jesus fala para aquele jovem, aquele homem, né? Que ainda faltava alguma coisa. Você acha que não falta nada para você? Sempre falta alguma coisa. E nós precisamos entender isso. A gente pode ser bom, né, em um determinado assunto, mas em outro a gente de repente é zero, não sabe nada. A gente não domina tudo. Então a gente precisa andar pelo caminho da humildade, ter um coração humilde. Ficar sempre pronto para aprender. Aprender com quem? Aprender com pessoas, com animais, com as árvores, com a água, com a chuva. Né? A gente aprende o tempo todo. Então, Lucas 18, versículo 18 a 23, vai falar aqui desse jovem rico. E a gente aprende nesse texto algumas coisas. Primeiro, vamos ver. Volte aí. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui a gente aprende uma coisa. A vida eterna a gente precisa cuidar da nossa vida para que a gente possa ir para a eternidade de Deus. Então aqui nesse texto a gente já vê que esse jovem tinha uma preocupação. Ele não queria se perder. Ele queria sim estar na eternidade com o Senhor. Mas Jesus faz as perguntas, né? A pergunta, né? Uma pergunta composta para ele, e ele se sai bem, né? Porque ele dominava aquilo. Era um assunto que ele dominava. Mas tinha outro assunto que ele não dominava. Ele era avarento. Ele era soberbo. Então, quando tocou na sua finança, ele pulou lá. Falou: opa, isso aí não, mestre. Não, toca aí não, porque aí é complicado. Então ele mostrou que o coração dele era avarento, isso é, ele não aprendeu a ser humilde, ele não aprendeu a ser uma pessoa generosa. Ele não era generoso. Então faltava alguma coisa para ele. E para mim? E para você? O que falta? Certamente falta alguma coisa. E nós precisamos identificar essas coisas que faltam. E para isso precisamos ser humildes. Andar pelo caminho da humildade. Para que a gente possa olhar para dentro de nós, que a gente consiga isso. Que não é fácil. Então Jesus continua com esse jovem. E Jesus trabalha o seu coração dizendo que ninguém é bom, a não ser Deus. Só Deus é bom. Mas no verso 20, Jesus faz a pergunta composta, né? Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele, né, enche o peito, isso é altivez, isso é orgulho, né? E ele diz o quê? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Se prepare para ouvir isso de Jesus. Uma coisa ainda te falta.
Jesus está dizendo para nós, olha, você não sabe tudo. Se você acha que você sabe tudo, você não sabe tudo. Então é uma coisa que nós precisamos nos preocupar, né? Entender isso. Eu não sei tudo, eu tenho que andar pelo caminho da humildade, eu tenho que estar pronto a receber, né? Pronto a receber ensino, eu tenho que estar pronto para isso. Então, aqui a gente vê a história desse jovem, chamado jovem rico. Aprendemos que precisamos andar pelo caminho da humildade. A Bíblia nos ensina muitas coisas em relação à nossa convivência em sociedade. E eu quero levar você a Provérbios 3, versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos ficar muito atentos. Não se estribe no seu próprio entendimento. Você já viu? Conhece alguma pessoa assim? Ou já viu alguém? Né? Você não. Eu acho que não faz isso, né? Mas você já parou para pensar nisso? Você já observou isso em pessoas? Camarada que sabe de tudo. Você começa a falar de uma coisa, não, isso aí eu sei, isso aí eu sei. Né? Você fala uma coisa, não, isso eu sei, isso eu tenho, isso eu faço, isso eu consigo. Eu. Você já viu? Pessoa que é cheia de eu. Então nós precisamos ficar atentos, porque a palavra de Deus está sempre pronta para nos ensinar, para nos dar direção. A palavra de Deus está sempre pronta para nos tirar do caminho errado e nos colocar no caminho certo. Então nós precisamos dar ouvido à palavra. Nós precisamos receber a palavra de Deus com alegria. Então Provérbios 3, do 5 ao 8, nós vamos ver algo interessante. Veja só. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Provérbios 3, 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Somente até aqui. Então veja só, nós precisamos ficar atentos. A primeira coisa que Salomão escreve aqui é: confia no Senhor de todo o teu coração. A nossa fé precisa estar no Senhor. Aí, ele continua: e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem gente que acha que só ele entende das coisas, né? Ninguém mais entende. Ele sabe fazer, faz melhor do que todos, né? Daqueles que sabem fazer alguma coisa, né? E ele sabe, é ele, acabou. Mas nem sempre é assim. Às vezes você vai chegar diante de um jovem, muito jovem, que vai te dar um banho. Ele sabe mais do que você. E aí? Sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Guarda isso? Guarda isso. A palavra ainda diz algo mais para nós. Não seja demasiadamente justo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 18. 16 a 18. Eclesiastes 7, 16 a 18. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. É destruição, né? Quando a gente é justo demais, quando a gente é sábio demais, a gente está se destruindo. Versículo 17. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo.
18. Bom é que retenhas isto e também daquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Então veja que nós precisamos ter habilidade para viver em sociedade. E essas habilidades estão na palavra de Deus. Se nós buscarmos a palavra, nós vamos aprender. E seremos uma bênção. O nosso próximo vai olhar para nós e vai dizer, poxa, aquele meu vizinho lá é gente boa. Aquela minha vizinha, gente boa demais. Olha, tem sempre uma palavra amiga, sempre uma palavra motivadora, sempre uma palavra de bênção para as nossas vidas. Que legal. Provérbios 3, versículo 11. Aqui fala de uma instrução, né? Deus trazendo instrução para nós. Então, veja só. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então nós precisamos da palavra de Deus. Ela vai trazer instrução para nós. E as instruções da palavra são maravilhosas, né? Agora, eu tenho aqui uma outra história. Lucas, a gente estava lá no 18, né? Lucas 18 também. Lucas 18, agora no versículo 9. Lucas 18, 9. Aqui a gente vai falar sobre o publicano e o fariseu. Ou o fariseu e o publicano, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Cheio de si, né? Um camarada arrogante, um camarada prepotente, um camarada justo demais, né? Aquele camarada chato. Aí, o que acontece? Volte para o texto, né? Vamos voltar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O reino de Deus trabalha de forma oposta ao mundo atual. O mundo trabalha de uma forma e o reino de Deus trabalha de outra. Então, no mundo, quem se exalta é aplaudido. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem se humilha é aplaudido. Então a gente precisa aprender a viver em sociedade. E aí, como é que a gente vai aprender? Qual é o nosso manual? Como nós vamos ter esse conhecimento? Através da palavra de Deus.
É a palavra de Deus quem vai gerar essa vida em nós, que vai trazer motivação aos nossos corações a vivermos de uma forma diferente, sermos diferentes, fazermos a diferença. Então a gente vê aqui que o fariseu e o publicano entraram no mesmo lugar. Eles foram orar. O texto diz que eles estavam a fim de orar e eles foram orar. Orar a quem? Orar ao mesmo Deus. Então, peraí. O problema estava em Deus? Não. O problema estava em quem? O problema estava no fariseu, né? Que ele batia no peito e ele orava dele para ele próprio. Ele não respeitava o seu semelhante. O texto é muito claro. Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago 4, 10. Ok? Ok. Tiago 4, 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Né? Então, se você anda com o peito estufado, achando, eu sou, você não é, eu tenho, você não tem, você precisa andar pelo caminho da humildade. E esse caminho vai trazer benefícios maravilhosos, vai gerar vida no seu coração. 1 Pedro, aí mesmo, em frente um pouquinho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 8. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando ali alguém para devorar. Então, peraí. A Bíblia já traz instruções para nós. Se nós obedecermos o que está escrito, nós vamos ter sucesso. Nós vamos ter uma vida de sucesso. Então, fica a pergunta do nosso tema. Quem é você na fila do pão? Pense nisso. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome. Pedimos a Ti que derrame graça e poder em nossas vidas. Que sejamos alcançados por Tua graça, por Tua misericórdia. Que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós. Que o Senhor venha agir poderosamente em nossos corações, Pai. Derrame graça e poder sobre nossas vidas. Que o Senhor possa estar trazendo os seus cuidados aos nossos corações, Pai. Nos abençoe. Venha nos abençoar e nos guardar. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus derrame graça no seu coração, Deus te abençoe, Deus possa cuidar da sua vida, né? Que o seu coração esteja em paz, que seja um coração arrependido, um coração humilhado na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração. Com Deus.